Queridos, hoje é culto de missões e a gente vai falar aqui de um baita de um missionário. É um profeta, mas na minha opinião, um grande profeta, mas para lá de profeta, um baita missionário, que é o Jonas. Todo mundo sabe da história do Jonas porque lembra da baleia, do peixe grande. A Bíblia não fala baleia, fala o peixe grande. Mas todo mundo sabe da história do cara que foi lá na baleia, enfim. E que é um episódio tremendo, que representa, ele ficou 3 dias lá preso na barriga do peixe, que representa a morte de Cristo, e quando Cristo, a ressurreição de Cristo, quando ele sai dali, houve uma transformação muito grande nele. Mas olha, eu tenho pesquisado, aprendido, lido aqui, meditado nesse livro, e eu posso dizer que esse episódio, apesar da representação tão profética e grande dele, apesar disso, é um livro tremendo, queridos, é um livro incrível. Leia Jonas, leia com calma, leia versículo por versículo, leia meditando, pede para Deus falar com você. Que livro tremendo, é muito bom. E então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia aí no livro de Jonas. Se você está vindo aí pelas primeiras vezes, não tem muita habilidade com a Bíblia, então abre lá no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Você vai voltar aí uma meia dúzia de livros, aí, uns 6 livros para trás, você vai chegar no Jonas, fica mais ou menos perto do Abacuque, que eu preguei aí umas 2 semanas atrás. Jonas capítulo 1. Eu queria te convidar, queridos, a mergulhar nessa história aqui, porque é muito legal. É muito legal. Não leia apenas aqui como uma passagem de uma pregação. Eu vou te convidar assim, tenta mergulhar nessa história e se ver lá, naquela situação e naquele contexto. Então fala assim, não tem como não ler, queridos. Eu vou ler o capítulo 1 aqui, porque não tem como pular partes aqui. Então diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem, e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida? Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram a ele. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? É impressionante, a calma do Jonas impressiona. Ele fala assim: Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remavam com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois
o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, e não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque é a Tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra tem poder de transformar, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra tem poder, Senhor, de transformação, que a Tua palavra causa efeito, que a Tua palavra muda nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra muda nossos conceitos, nossos preconceitos. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que inspirou os homens que escreveram essa palavra, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha transformar as nossas vidas, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha liberdade absoluta nesse lugar. Que a Tua graça repouse nesse lugar, Senhor. E que o Senhor alcance os nossos corações. Que a Tua palavra penetre em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, Jonas, um baita de um missionário. E esse livro de Jonas, ele fala bastante da misericórdia e do amor de Deus para com os povos. Como a Alê estava orando aqui agora há pouco, orando por tantos países, Afeganistão, Azerbaijão, Cuba, Portugal, enfim, tantos países que nós oramos aqui. Deus é o Deus das nações. Há um salmo que diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. E esse livro mostra bastante do amor que Deus tem pelas nações, da misericórdia que Deus tem pelas nações, do amor que Deus tem pelos povos. E Deus mostra também através desse livro o poder soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos, o poder e o domínio, o controle que Ele tem sobre todas as coisas. Porque Nínive era uma cidade terrível, era um país inimigo de Israel. E essa cidade de Nínive era uma cidade militar, inimigos de longa data de Israel. E não eram só inimigos comuns, militares, eram inimigos terríveis. Eles eram torturadores, eles tinham prazer em torturas terríveis, em decapitação, em coisas terríveis. Esse foi o motivo pelo qual Jonas ficou indignado quando Deus disse para ele: vai a Nínive e prega para eles o arrependimento, porque eu quero salvar esse povo. Por isso que o Jonas ficou tão indignado, porque aquele povo era um povo terrível contra Israel. E aí no versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá a uma grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois eu vi como o seu povo é perverso. Queridos, a maldade do ser humano, a minha maldade, a sua maldade, ela não passa despercebido por Deus. O Senhor conhece. Nada disso passa sem que Deus perceba. Às vezes a gente imagina que está tudo tranquilo, que está tudo bem, porque a gente faz as coisas erradas, a gente desagrada a Deus, mas não cai um raio na nossa cabeça, então está tudo bem. Mas nada passa despercebido de Deus. Deus conhece nossos pensamentos, conhece os nossos olhos por onde passam, Ele conhece nossos sentimentos, Ele conhece tudo, nossas ações. Nada passa despercebido para Deus. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que conhece a nossa maldade, esse mesmo Deus que conhece o nosso pecado, a nossa sujeira,
esse mesmo Deus é longânimo, Ele é misericordioso, Ele ama, porque o propósito de Ele mandar Jonas para Nínive não era para declarar um juízo, porque se fosse isso, Jonas teria ido. Se fosse para declarar um juízo lá para acabar com aquela terra, Jonas teria ido diretamente para lá com o maior prazer. Mas não era para isso. Jonas entendeu o que Deus quis dizer. Que aquele povo ia se converter, que aquele povo ia se arrepender e seria salvo. Esse é o amor que Deus tem por nós. Deus conta, queridos, por pior que sejam as situações ou as pessoas ao nosso julgamento, Deus conta comigo e com você para levar a salvação, para levar a transformação, para levar o perdão, para levar a misericórdia. O nosso julgamento para as pessoas é que talvez eu não vou falar para essa pessoa, imagina um cara tão terrível como esse, uma pessoa tão ruim como essa, eu não vou fazer isso. O amor de Deus, queridos, é igualzinho para os que nós achamos que são bons ou para os que nós achamos que são ruins, porque a forma como Deus olha não é igual a nossa. A forma como Deus olha para as pessoas é completamente diferente. Além disso, o tempo que Deus olha para as pessoas também é diferente. Nós olhamos para a maldade das pessoas desse tempo, e Deus olha para aquela pessoa na eternidade, e Deus vê ela na eternidade, longe dessa maldade, dessa raiz de pecado que habita em nós nesse tempo. Então, quando Deus olha para alguém, nós olhamos e talvez vemos uma pessoa terrível, criminosa, assassina, seja o que for, ou a pessoa que pega no nosso pé, uma pessoa que, sei lá, que fez alguma coisa muito ruim contra nós. Mas Deus olha para aquelas pessoas com os olhos de eternidade. Aquela pessoa curada, liberta, salva, transformada do que é hoje. E Deus conta conosco. No verso 3, ele fala: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Essa fuga de Jonas, ela não é uma fuga da presença de Deus. Jonas não estava fugindo da presença de Deus. Ele estava bem quentinho ali na presença de Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabia quem era Deus. Porque se ele tivesse fugido da presença de Deus, ele não ia estar descansando no meio de uma tempestade. Quem está no meio de uma tempestade, num barco quase para afundar, para quebrar no meio, não vai dormir tranquilo. Vai ficar desesperado igual todo mundo. Jonas não fugiu da presença de Deus. Ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Tanto é que todo mundo desesperado, e ele estava descansando, tranquilo lá. O Jonas fugiu do que era para ser feito. Ele fugiu do que Deus mandou ele fazer. Ele fugiu da ordem que Deus deu para ele, do que era para fazer naquele momento. E nós fazemos, queridos, a mesma coisa. Se você parar para avaliar a sua vida, eu parar para avaliar a minha vida, a gente vê em quantos momentos e quantas coisas que Deus nos direciona a fazer, que Deus move o nosso coração, que lá dentro do coraçãozinho, lá no fundo, a gente sabe que é para fazer, a gente sabe que deveria fazer. Lá no fundo tem uma voz doce e suave, que não aponta o dedo, que não briga, que não dá uma chinelada, que não grita. Mas é aquela voz doce e suave do Espírito Santo, que fica tentando despertar a gente do comando do que é para ser feito. E a gente abafa aquela voz e foge para outro lugar. Deus dá comandos para nós. Faz uma análise na sua vida e você vai ver quantas vezes, quantas coisas você sabe que lá no fundo Deus mandou você fazer. Deus disse que era para você fazer. Você não fugiu da presença de Deus. Você não fugiu, você continua orando, continua buscando, continua como Jonas na presença de Deus, continua descansando na graça de Deus. Mas fugiu do comando. Mas fugiu do que era para fazer. Talvez porque eu não concordo, talvez porque
eu não vou trabalhar com aquela pessoa, eu não vou me envolver naquele ministério porque tem aquele líder, eu não quero participar disso porque eu acho que está errado, seja lá aquele mimimi todo nosso que faz parte de nós, seja o motivo que for, eu não vou fazer. Deus mandou eu fazer, aquela vozinha está lá no fundo gritando de tempo em tempo, quando eu paro o meu coração, quando eu aquieto a minha alma, aquela voz está falando para fazer, mas eu deixo ela, abafo ela, pego um navio e fujo para o outro lado. Nós temos que tomar cuidado, queridos, para a gente não, porque às vezes nós imaginamos que Jonas fugiu de tudo, e nós não fazemos isso, então nós somos bonzinhos. Porque a gente não fugiu de tudo, a gente continua vindo nos cultos, a gente continua lendo a Bíblia, continua orando, continua fazendo isso e aquilo, então nós não somos como Jonas. Mas em muitos casos somos sim. Porque a gente continua como Jonas, na presença de Deus, mas fugindo do exato comando do que é para ser feito. Estamos na presença de Deus, em desobediência, sem fazer o que Deus mandou fazer. Não fuja, queridos, do que é para fazer. Eu espero que nessa noite você pare, nosso tempo, a gente vai ter um tempinho de oração, que você pare e avalie a si mesmo. E aquela vozinha que talvez você tentou abafar, aquela voz doce e suave, porque o Espírito Santo não vai gritar com você. Ele é longânimo, ele vai te dando chance, vai falando. E aquela voz que está lá dentro do seu coração falando, que você consiga trazer ela à tona. E falar, Senhor, eu vou parar de fugir. Eu vou te obedecer agora. Eu vou para onde o Senhor mandou. Eu vou para Nínive fazer o que o Senhor mandou. E aí no verso 4 e 5, diz, o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga do navio ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente. Aí vem uma parte terrível, queridos. Uma parte terrível, sabe por quê? Porque aquela voz que fala alguma coisa para você fazer, e talvez você, porque não concorda, porque não gosta de um, não gosta do outro, ou porque isso, ou porque aquilo, seja o motivo que for, você não quer fazer, ou por preguiça, seja o que for, que você não quer fazer, as nossas fugas, as nossas desobediências, elas causam coisas, causam problemas. A desobediência do Jonas causou um transtorno terrível para aquele povo que não tinha nada a ver com isso. Aquele povo que estava no barco não tinha nada a ver com essa história. Aquele povo que estava no navio não tinha nada a ver com a desobediência do Jonas. Mas a desobediência dele causou na vida deles. Causou problemas nas vidas deles. Essa desobediência nossa dos comandos de Deus, queridos, elas causam nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Elas causam na sua família, elas causam nos seus amigos de trabalho, elas causam nos seus amigos de ministério, elas causam nas pessoas que estão ao seu redor. Quando nós desobedecemos a Deus um comando e que a gente tenta fugir daquilo, como Jonas fez, talvez achando que vai ficar tudo por isso mesmo, nós causamos isso, situações terríveis, tempestades nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é terrível. Nós colocamos pessoas sofrendo, passando por situações por causa da nossa desobediência, por causa da nossa negligência, por causa da nossa falta de atenção à voz de Deus. Pessoas passam por situações por nossa culpa. Eu queria falar com a igreja. Vou pedir um minutinho de licença para os visitantes, para falar com a igreja. Para quem já conhece quem é Deus, quem conhece o poder de Deus, quem conhece o amor de Deus, quem sabe quem é Deus. Porque
Nós conhecemos a misericórdia, o amor, a longanimidade de Deus. Mas eu imagino que essa é uma noite para você buscar isso, queridos. E tentar descobrir se não há alguma desobediência no teu coração, na tua vida, dos comandos que Deus te deu ao longo do tempo. E que causaram, ou talvez estejam causando, situações terríveis nas vidas das pessoas ao seu redor. Da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos amigos da empresa, do trabalho, dos amigos do ministério, do chamado. Desobediências pequenas, porque Jonas fez grandes coisas. Esse foi só um dos comandos que Deus deu para ele, de ir para Nínive. E ele fugiu, não da presença, fugiu do comando. E causou um transtorno terrível. Talvez você pode ficar assustado se você parar para pensar das suas desobediências aos comandos de Deus, o quanto isso causou ao seu redor. Mas eu queria falar agora também com você que está visitando a gente, que está vindo aqui pela primeira vez. Porque Deus não te trouxe aqui, queridos, talvez apenas para passear ou por acaso. Talvez esse seja o momento em que Deus está tocando no teu coração, Deus está falando com você. Esse talvez seja o momento do chamado que Deus está fazendo na tua vida. O momento que Deus está tocando no seu coração e falando: eu quero entrar na tua casa, eu quero viver com você, eu tenho um plano especial para a tua vida. Por quê? Porque eu quero transbordar, através da sua vida, transbordar de bênçãos as pessoas ao teu redor. Na sua esposa, no seu marido, as pessoas da sua família, do seu trabalho, os amigos, enfim. Eu quero usar a tua vida como uma remidora, como uma vida remidora de diversas pessoas. Eu quero usar a tua vida como Deus usou o Jonas para salvar uma cidade inteira. Talvez você que está vindo aqui pela primeira vez, Deus está te chamando nesta noite porque Ele está te dizendo: eu quero te usar para curar, transformar, salvar pessoas que estão ao seu redor e que precisam de um milagre. E eu escolhi você para fazer isso. Eu escolhi a tua vida, eu quero usar você para fazer isso. Não cause mais nas vidas das pessoas, queridos. A sua decisão como cristão, a sua decisão como ser humano pode transformar vidas de pessoas, pode abençoar, transbordar de bênção vidas de pessoas ao seu redor, mas pode causar também muitos problemas. No verso 14, diz assim: então chamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Olha só, aquele povo que era descrente, aquele povo que não cria em Deus, porque um pouquinho antes eles estavam mandando cada um buscar o seu Deus, e aqui fala de deuses com D minúsculo, então eram deuses aí dos mais diversos, e eles falam para buscar, vai cada um aí, quem é da religião X lá, clama o seu Deus, vamos fazer alguma coisa, alguém tem que atender a gente nessa tempestade. Esse mesmo povo, depois de ver o que Deus fez quando lançaram Jonas para fora do barco, de ver o poder de Deus, de agitar o mar para aquela tempestade, e em seguida do concerto, acalmar o mar, acalmar a tempestade instantaneamente, essa ação de Deus levou temor para os corações deles. Eles clamaram a Deus, tiveram compaixão de Jonas, falaram: Senhor, mas nós vamos jogar o Jonas aqui no mar, mas olha, a gente não tem culpa disso, a gente nem faria isso, vamos fazer porque o Senhor está mandando. Não venha sobre nós a culpa depois da morte do Jonas. Tiveram compaixão de Jonas, temeram a Deus, e tudo isso contrariando todas as convicções do Jonas, que estava julgando, dizendo que nem valeria a pena ir lá para Nínive, porque são pessoas que não conhecem a Deus, não valem a pena.
E as pessoas que não valiam a pena foram as que tiveram misericórdia, compaixão dele, que clamaram ali a Deus por aquela situação. O poder de Deus na sua vida pode mudar e transformar vidas. Deus transformou a vida daquele povo que estava no barco através da desobediência do Jonas. Há um poder sobre a tua vida, querido, que você não tem ideia. Você não tem noção do poder que tem sobre a tua vida. O Jonas sabia desse poder, por isso que ele fugiu e não quis ir para Nínive. Ele sabia que se ele obedecesse a Deus, ia acontecer um milagre. Talvez a gente não está no nível do Jonas, porque talvez nós não entendamos o tamanho do poder que tem aí nas suas mãos. O poder que está aí nas suas mãos. O poder de botar a mão sobre alguém e orar e ver aquela pessoa curada. Em qualquer lugar onde você estiver. O poder de orar pelas situações que as pessoas por aí estão passando e você vê um milagre acontecendo na vida daquelas pessoas. O poder de fazer uma oração por alguém e ver aquele coração sendo acalmado, sendo tranquilizado, aquela alma sendo acalmada. Há poder sobre as tuas mãos, queridos. Para encerrar aqui no verso, voltando um pouquinho aqui no verso 11, diz assim: e visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? A tempestade estava piorando cada vez mais. E aí no verso 15 fala assim: depois que os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Antes, a tempestade estava piorando, no verso 11, a tempestade estava piorando, já não tinha mais o que fazer, já estavam lançando o peso do barco para fora e a tempestade só piorava. Mas a hora que eles entenderam qual era o conserto que tinha para fazer, e lançaram Jonas para fora do barco, instantaneamente acalmou a tempestade. Isso significa, meu irmão, que se tem tempestade na tua vida, busca qual é o conserto que precisa ser feito. Porque se você consertar, a tempestade se acalma instantaneamente. Se você está passando por deserto, por dificuldade, por problema, por juízo, seja o que for, e se algum dia, não está passando hoje, mas se algum dia passar, ore a Deus e busque como eles fizeram. Qual é o problema? Onde está a brecha? E a hora que Deus mostrar, imediatamente, fecha a brecha, e a tempestade acalma instantaneamente. Deus não tem prazer em juízo. Deus não tem prazer nenhum em tempestade. Mas às vezes ela é necessária para que a gente se alinhe com Ele, para que a gente corrija o que precisa ser corrigido. E o verso 16 diz: espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Firmaram o compromisso de servi-lo. Os sinais seguirão os que crerem. Eles viram um sinal do poder de Deus e firmaram um compromisso de servir a Deus naquele momento. Se converteram todos naquele momento. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração aqui. Esse livro de Jonas aqui, dá para falar, acho que, sei lá, uns 2 meses dele. É muito rico, muito aprendizado. Ele fala um livro escrito há milhares de anos atrás, e ele fala das nossas vidas no dia de hoje. A relação nos outros capítulos aqui, o relacionamento de Jonas com Deus é uma coisa incrível. É uma coisa que mexe com a gente. Leia esse livro de Jonas, queridos, mas leia com calma. Mergulhe nele, se aprofunde nele. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu queria ministrar sobre você o que está aqui no verso 15. Você que
já está andando com Deus, que já conhece a Deus, que já serve a Deus. O verso 15 diz assim: depois que os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Obedeça o seu chamado, meu irmão. Você já está andando com Deus, você já conhece o poder de Deus, você já conhece quem é Deus. Obedece o chamado que Deus tem para você. Talvez tenha problema financeiro, tenha problema de tempo, tenha problema sei lá do que. Talvez tenha tantos problemas e tantas coisas que te bloqueiam e te afastam de obedecer os comandos de Deus, de servir a Deus, de se envolver. Tantas coisas podem acontecer. Mas se você der um passo de fé no caminho da obediência, se em vez de pegar o navio para Tarsis, você pegar o navio que vai para Nínive, se em vez de fugir, você der um passo na obediência, Deus vai abrindo as portas ao longo desse trajeto. Deus vai abrindo as portas ao longo desse processo. Talvez você olhe e fale: não tenho como fazer isso. Tudo bem. Dá o primeiro passo. Se coloca à disposição de Deus. Deixa Ele fazer. Ele vai fazer. Do jeito dele, no tempo e no modo dele.